Bom dia aí pro pessoal da Tech Leaders Club, pro pessoal que tá no YouTube aí vendo a gente. Então, vou falar um pouquinho sobre dados, sobre boas entregas, né? Começando me apresentando. Então, eu sou atualmente desenvolvedora front-end na Globo. Daí eu até botei um adendo embaixo ali, que toda a minha carreira foi back-end, então está sendo uma novidade para mim estar aí como front. E sou organizadora do GDG Pelotas e embaixadora do WTM. São duas comunidades aí de tecnologia mantidas pelo Google. E eu gosto de viajar, jogar cartas, e tabuleiro. Então, queria reforçar alguns pontos importantes que a gente vai falar, acho que de toda a palestra, de tudo que eu vou falar aqui. Que o primeiro deles, a gente precisa saber lidar com dados. Acho que agora muito a IA tá aí e cada vez mais está botando mais dados para a gente. E se a gente não começar a olhar para eles com carinho e saber lidar, vai ser um problema no futuro. Uma coisa que eu acho que dentro da comunidade a gente fala muito, né? Tudo é trade-off e a gente precisa saber escolher para que caminho a gente vai e o que a gente vai abrir mão ou não. O complicado quebra e o simples dura. Acho que muito a gente precisa começar, quando a gente está começando um produto, principalmente, um sistema, pensar simples, né, e não pensar complicado, não complicar as coisas. Focar no básico que funciona e comunicação. Acho que comunicação em todos os sentidos, seja ele pessoal, seja ele profissional, ele vai ser um divisor em toda a nossa vida. E aí agora eu vou falar basicamente assim de ETL até. Eu não sou, não trabalho com isso, não sou profissional disso. Acho que deve ter gente aqui que, que trabalha e sabe explicar muito melhor, né? Então, de um jeito amplo e básico, o ETL ele é um processo para a gente extrair, transformar e carregar dados. Hoje, principalmente no ponto, a gente tem cada vez mais dados. E ter processos que nos facilitem, que nos façam conseguir analisar, conseguir transformar esses dados, conseguir gerar valor com esses dados é muito importante. E aí o ETL vem como um processo, um fluxo, e a gente vai ter diversos sistemas aí para trabalhar com todo esse fluxo. E só que o ETL ele vai ter grandes problemas, né? O primeiro deles ali, e três pontos que eu trago, são volume, variedade e velocidade. Hoje a gente tem um grande volume de dados, eles são variáveis, eles estão vindo de vários lugares, e a gente tem uma alta velocidade por entregar uma solução que seja flexível, que seja escalável e que seja rápida. E do outro lado, a gente tem a questões de confiabilidade, complexidade e observabilidade, né? Então, a gente tem que pensar em gerar o menor impacto possível, só que, ao mesmo tempo, a gente precisa ter os nossos dados, todo o fluxo do processo ali, falando especificamente do ETL, a gente precisa ter e garantir que desde a entrada até o armazenamento desse dado, ele esteja íntegro e confiável. E dos processos, muitos dos softwares ETL, muitas vezes eles são complexos, então, além de todo o processo de analisar esses dados, fazer a análise correta, transformar eles, salvar e depois gerenciar eles da melhor forma possível, a gente tem a complexidade de usar esse, esses softwares que fazem o processo ETL, que muitas vezes não são trivial e às vezes a maioria dos softwares, principalmente de mercado, eles são fechados, então o utilizador não consegue fazer com que seja flexível a sua necessidade.
E muitas vezes eles não têm métricas de observabilidade ali dentro para que de um jeito simples a pessoa que está usando o software, que está usando todo esse fluxo, consiga monitorar se eventualmente deu um erro, eventualmente em um dos processos aconteceu uma falha e realmente fazer muito uma retentativa. E aí, né, a gente tem as soluções, a gente tem diversas soluções no mercado, muitas delas, e eu acho que as principais comerciais, elas são, o que eu falei ali anteriormente, ingestadas, né, a gente não tem um controle grande interno, e aí eu trago uma solução que seria para isso, para a gente ter um controle mais simples. O Prefect aqui, ele é uma biblioteca em Python. ah, Ele é específico para orquestração de flows, de workflows, então uma das coisas que podem ser feitas com eles é fluxos e processos de ETL, e ele pode ser executado tanto localmente na nuvem ou de uma forma híbrida. Ele é baseado em código, né? Ele é construído, tu constrói todo o fluxo em Python. Então, para quem é programador, principalmente para quem trabalha em Python, a utilização dele, a construção dele é muito simples. E ele vai ter três componentes básicos. Então, o agente que vai ser o que vai dar o trigger ali, vai começar o fluxo do Prefect, um fluxo de um ETL, se for o caso de ser usado. A gente vai ter os flows que vão ser um conjunto de ações, então a gente pode ter um único flow que vai ter todo o nosso fluxo de ETL, ou cada parte do nosso fluxo de ETL pode estar num flow se a gente tiver processos maiores. E dentro do nosso flow, a gente vai ter a ideia de tasks, que a gente pode aqui interpretar que cada uma das ações ali do processo de ETL, de extrair, transformar e carregar esses dados poderia ser uma task, se a gente entender que faz sentido para o nosso sistema, ou a gente pode também quebrar a partir de extrair ali em diversas tasks para ser reutilizado isso. E aqui eu trouxe um exemplo de código de um fluxo realmente já com o Prefect, com a parte de construção e utilização dele. Esse código eu peguei lá do site do Prefect mesmo, então não é meu, mas é só para demonstrar como é simples. E aí aqui o Prefect ele tem um dashboard que é muito visual, a gente consegue ver de um jeito simples o que está acontecendo. Ele roda por meio do Docker, a gente pode rodar no local e fazer os testes, ou tem toda uma parte de cloud que a gente pode olhar e monitorar esses dados, e esses dados eles ficam todos persistidos, então conforme os nossos flows ali, os nossos fluxos estão rodando, a gente consegue a gente consegue ver, monitorar, ver o processamento, ver quantos fluxos ali falharam, quantos deles deram certo, e fazer toda uma monitoração grande em cima disso. E é aqui alguns pontos fortes dele e alguns pontos de atenção, né? Então, como os pontos fortes, toda a parte de escrita em código, Python puro, então, para quem é programador, consegue ali acessar e utilizar ele de uma forma muito simples. A gente tem muita facilidade de observabilidade embutida ali, então a gente consegue adicionar logs, estados, questões de falhas e de retries ali com código mesmo e monitorar isso. E além de adicionar essas possibilidades de observabilidade ali no código, a gente consegue ver esses pontos lá pelo dashboard mesmo, de uma forma simples e visual, principalmente. E aí a gente tem a flexibilidade de rodar local, rodar num servidor dedicado, ou na própria cloud ali do Prefect mesmo, que a gente vai ter muito a questão de modularização. Então, cada task ela pode ser reutilizável, a gente pode botar parâmetros específicos e a gente tem uma grande facilidade de debug e desenvolvimento local. A gente consegue construir todo um fluxo ETL ou
um outro fluxo de processamento de dados totalmente local e depois a gente consegue subir isso para um servidor, consegue trabalhar melhor. Mas não tem aquela dependência de ter que ter um processo a mais ou ter que realmente pagar uma cloud para isso acontecer. E de pontos de atenção aqui, né, a gente precisa, para rodar todo o fluxo do Prefect, no geral, a gente precisa hospedar aquela parte ali do dashboard, então a gente precisa ter a parte do Prefect rodando para ter todo aquele monitoramento, para ter toda aquela visão realmente dos fluxos e do que está acontecendo. E a gente pode usar um servidor nosso dedicado ou o Prefect Cloud, e aí vai ter, claro, vai ter custos, e aí é preciso a gente ver o que faz, faz mais sentido e o que é melhor para cada cenário, para cada utilização. Para a produção é importante a gente configurar a infraestrutura, então a questão dos storages, de quem é os agentes, vai ser uma cron que vai rodar e vai começar a iniciar o meu fluxo, os workers para trabalhar com todos esses fluxos. E como a gente consegue fazer flows concorrentes ou flows dentro de flows, e a gente não consegue configurar questões de memória, de quanto cada flow, cada task vai utilizar. A gente precisa ter um certo cuidado, principalmente se a gente vai deixar tudo na nuvem, se a gente vai ter uma arquitetura ali que ela é escalável e ela cresce automaticamente, a gente precisa ter esse cuidado de, com flows concorrentes, a coisa pode sair do controle e pode gerar um alto custo no fim das contas, né? Debugging em ambientes distribuídos é um pouco complicado, é um pouco complicado ver toda essa questão dos flows, onde rodou, se a gente tiver em um ambiente distribuído. E também é necessário, né, hospedar, e é importante frisar, hospedar o nosso código. No fim das contas, o código todo principal ali da construção, tanto do flow quanto das tasks, vai ser Python, mas a gente precisa hospedar e ter um servidor ali para rodar esse código, porque no fim das contas nada mais é do que um código simples em Python. E por que que eu tô falando aqui, né, de dados? Sou atualmente desenvolvedora back-end, comecei e sou principalmente desenvolvedora, sou atualmente desenvolvedora front-end, sou desenvolvedora back-end desde o começo, né? Por que que eu tô falando de dados aqui, que realmente não é a minha área? Eu há um mês, mais ou menos, passei por um teste técnico onde o meu desafio era realmente fazer e construir todo um fluxo. Ele não era um fluxo ETL, mas era um fluxo com o Prefect, e foi muito interessante olhar para essa questão de dados, mas além disso, e o que eu quero trazer muito aqui, é olhar para a questão de boas práticas e muito sobre over-engineer. Principalmente, e eu consegui ter essa análise maior nesse teste, porque foi um teste que saiu totalmente da minha zona de conforto. Ele envolveu muito Python ali, ele envolveu muito sobre dados que até então eu nunca tinha trabalhado de um jeito mais a fundo. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os aspectos do meu teste mesmo ali, boas práticas e um pouquinho de over-engineer, especificamente em testes técnicos. Então, esse aqui era a minha primeira versão do meu código do teste. Ele era um arquivo só Python, que fazia tudo, que tinha a definição dos flows, que tinha as funções, que tinham as tasks, e ele era a única coisa que rodava. E aí a questão do agente ali era por meio de uma construçãozinha de uma API que, que ia chamar esse fluxo. E aí depois, esse foi a minha versão final, o meu arquivo do flow inicial. Vocês podem ver que ele é minúsculo, e eu adicionei realmente
boas práticas aí, boas práticas em Python, fiz a questão de modularização, dividir em tasks, dividir em flows, realmente ter uma estrutura maior. Mas no começo era só um arquivozão que rodava e que funcionava. E aí aqui eu trouxe o dashboard específico do meu código, né? Dos pontos que eram obrigatórios ali é que as tasks elas tivessem independências uma da outra. Então, uma coisa muito legal é que o Prefect nos mostra de uma forma visual essa dependência das tasks uma da outra e como elas se interagem. E se, no caso aqui, a gente tem um cenário feliz onde tudo dê certo, mas se uma das tasks deu algum problema, ele vai mostrar ali também e a gente consegue saber exatamente o ponto que teve ou não problema. E aí, né, quais foram as boas práticas e o que eu olhei aqui né, nesse teste específico. Acho que o primeiro ponto era se estava rodando, né? Então vocês podem ver ali que o meu primeiro código ele era extremamente horrível, porque era só um arquivo, mas a principal coisa, estava tudo funcionando. Eu já conseguiria entregar o que era necessário para ser entregue ali e o que estava sendo pedido e exigido de mim. E aí, depois sim, eu fui me preocupar. Bom, depois que eu consegui fazer tudo que eu precisava, consegui entregar tudo que eu precisava, aí eu fui realmente me preocupar com boas práticas. Fui dividir diretórios, fui criar pastas diferentes, fui olhar sobre boas práticas em Python, sobre como é que funcionava a questão de documentação, até porque não era algo familiar para mim. Fui olhar um pouquinho sobre testes, como é que se fazia testes, o que que eu tinha que implementar de testes, e até um adendo, alguns testes técnicos, no caso, alguns processos, eles pedem, esses não pediram, então eu fui olhar mais como algo de boa prática mesmo do que algo de exigência. E quais são os pontos de over-engineer que eu queria abordar aqui? O primeiro deles é infraestrutura desnecessária. Eu vejo que todos esses pontos que eu vou trazer, eles vão ter principalmente quando a gente tem um certo domínio, uma certa familiaridade, seja com a tecnologia, seja com o processo. Então, quando a gente está confortável, a gente geralmente costuma a adicionar mais ovelha engineer, a gente costuma ser menos cauteloso nos processos e nos pontos, né? Aqui eu vou falar muito sobre testes técnicos. Conforme a gente vai evoluindo na carreira, geralmente a gente costuma ter menos testes técnicos e mais testes de system design, mas muitos dessas questões de over-engineer, a gente pode também olhar para a questão de system design e às vezes a gente acaba cometendo esses mesmos erros, né? Então, o primeiro ponto é a infraestrutura desnecessária, às vezes, e principalmente falando de mim, muitas vezes eu queria começar um teste, começava um projeto já, eu vou botar Docker no projeto, já vou deixar aqui configurado questões de cache, um Redis, já vou deixar a fila aqui configurada, só que o, a descrição, o teste não pediu nada dessa infraestrutura. Acho que, claro, se tá lá descrito, tem que adicionar isso, realmente, aí tu precisa adicionar, mas pensar nessa infraestrutura no momento que ela é exigida, e não já começar a, a desenvolver a tua solução pensando nisso, né? E aí, implementar padrões de projeto, muitas vezes a gente quer também implementar vários padrões ou até padrões mais complexos, mas a nossa solução ainda é simples, não exige tanto, tantos padrões, e eu acho que muitos padrões, eles são muito mais teóricos, são muito mais para a gente
ter conhecimento, estudar sobre, do que realmente implementar eles numa solução, seja ela só uma solução que é para um teste, ou seja ela para uma solução de mercado e de negócio. O outro ponto é focar em coisas para o futuro, né? Coisas que se queira fazer ou que a gente acha que vai ser importante, vai agregar, coisas que a gente acha que o nosso usuário vai querer. Muitas vezes a gente faz isso até em tarefas que a gente tem no nosso dia a dia mesmo, como desenvolvedor. Então a gente recebeu uma tarefa X, a gente já vai tentar entregar X e a Y, porque a gente acha que o nosso usuário vai querer a tarefa Y também. Mas muitas vezes isso não acontece. Ele nem queria, ele só queria X no menor tempo possível. E otimizações prematuras também, às vezes a gente tenta ah, diminuir memória, diminuir o tempo de processamento do nosso código, de fazer ele perfeito, mas muitas vezes não era isso que era esperado da gente, né? O principal ponto era funcionar e funcionar correto. E aí, muito do que eu já falei, mas o que que essas implicações podem causar, né? Não entregar o básico, e aí eu acho que o básico está aqui frisado porque é o principal. É um principal em um teste técnico, é tu entregar aquele checklist ali. Se tu não entregar nem aquele checklist, as tuas chances já estão descartadas, né? Muitas vezes a gente vai entregar um código que é difícil de entender, a gente vai estourar o tempo que a gente tinha para desenvolver aquela solução e a gente vai entregar um código com bugs, porque por conta de todos os problemas ali de pensar em infraestrutura, em otimizações, em padrões, a gente introduziu um bug ali no meio do código que a gente está entregando. E o que é esperado, né, muitas vezes desses testes técnicos, seja teste técnico de novo ou system design, é a solução correta. Então, eles querem que seja simples, básico, mas que funcione o que eles esperavam ali, né, principalmente no checklist, um código limpo e flexível. Então, tu não precisa adicionar novas funcionalidades que tu está esperando que eles acreditem que tu precisa adicionar, mas o teu código precisa estar limpo, precisa estar entendível para realmente, se a gente pensar no futuro, é possível adicionar novas coisas nesse código porque está manutenível, está fácil de estender. Princípio da simplicidade, né, do que seja tão simples quanto estúpido. Então, vai muito na questão do código limpo, flexível, de outra pessoa conseguir pegar aquele teu código e, e conseguir manter o produto, conseguir manter e escalar, e não ficar dependente de ti ou de qualquer outro fator. Um bom uso da linguagem ou do framework que está sendo explicado, né? Então, olhar para as boas práticas também, isso é esperado, olhar para bons usos da linguagem ou do framework e, acima de tudo, ali, né, questão de comunicação de novo. No meu teste até perguntaram o quanto eu tinha usado de IA hoje, eu acho que está muito em alta e todo mundo na questão do vibe code de usar IA. E eu fui extremamente verdadeira ali. Eu falei que usei IA em coisas que não eram tão confortáveis para mim, que eram os testes técnicos. Como o Python não é uma linguagem que eu geralmente trabalho, o teste técnico, o teste ele era mais complicado para mim, mas eu sabia exatamente o que eu queria testar. Então, pedi para a IA me ajudar nesse ponto. E eu acho que a gente ter a comunicação de ser verdadeiro e saber nos expressar, isso vai nos ajudar tanto profissional quanto pessoalmente. E eu acho que é isso. Queria dar o meu obrigado aqui, deixei minhas redes sociais e foi um prazer. Foi muito massa, Gabriela. Valeu por compartilhar tua experiência com ETLs no teu teste técnico. Eu tava monitorando o chat aqui para ver se tem alguma pergunta, mas eu não vi. Ah, talvez, Valdemar, tu tem. Tem.
Eu tava vendo o Prefect aqui, achei muito massa. Ah, eu achei legal que você estava falando ali de como nivelar o que entregar nesses testes, né? E uma coisa que eu achei muito legal, agora na empresa lá na Buildops, eu estava ajudando no processo de contratação de tipo, Machine Learning Engineer, que é a pessoa que vai fazer o setup dos pipelines, todo esse tipo de coisa, assim. E é engraçado de ver como o background da pessoa interfere no resultado do teste técnico. Quando a gente entrevistava umas pessoas que eram, tipo, sei lá, cientista de dados ou muito focado em machine learning em si, era um códigozão Python só, um arquivo, muito focado em algoritmo. Normalmente a pessoa abria no teste, porque era um take-home test, né? A gente mandava e tinha que fazer uma análise de sentimento. E aí tu via pelo código, pô, essa pessoa aqui, ela é. Ia se pô. Ué? É, aí vinha a pessoa, tipo, essa pessoa aqui. Porque é interessante também a gente pensar, tanto para quem está aplicando para uma vaga, para quem está também quem está contratando, pensar muito onde tu vai colocar a pessoa. A gente não queria uma pessoa que fosse só teórica, a gente queria uma pessoa que também fizesse o setup dos pipelines, tivesse conhecimento de infraestrutura e tal, e pudesse ajudar estrategicamente. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tinha que ter bastante conhecimento do algoritmo, ela também tinha que ter de ferramental. E aí, quando a gente normalmente olhava o código, assim, a pessoa não tinha botado muito esforço em estruturar, e ali estruturar o básico mesmo. Já conseguia ver que, pô, essa pessoa talvez não tenha muito background de engenharia, mas tipo, de algoritmo e da ciência da machine learning, né? E aí na entrevista normalmente era assim. E aí, então a gente foi nivelando. Aí tinha umas pessoas que estruturavam demais, tentavam separar demais o código, botar um código quase de um código de aplicação web numa coisa que era para ser de machine learning, assim. Aí tu via que, pô, essa pessoa está se preocupando demais com a coisa errada. E aí, no fim, a gente achou uma pessoa que ela fez o básico, fez o código o suficiente para ser legível e para a gente conseguir passar na entrevista, mas ele não era mais que aquilo, ela não se preocupou em quebrar demais as coisas e tal. Aí tu via, pô, essa pessoa aqui tem um bom background de engenharia, de software, ela pode tocar uma aplicação, tocar um time, mas ela focou em resolver o problema com o algoritmo certo, assim. E eu fiquei refletindo muito disso, de quando tu vai fazer um teste, de como tu nivelar a coisa certa para o tipo de vaga, assim. Porque essa pessoa que foi contratada, ela certamente leu e viu, pô, o que eles realmente querem é uma pessoa para liderar a org de machine learning e fazer o setup dos primeiros pipelines ali. Então, pô, é uma pessoa que tem que ter um pouco de conhecimento técnico. Então, eu fiquei refletindo muito na tua entrevista, na tua palestra, achei massa isso. Ah, e mais uma pergunta aqui rapidinho, que é, eu estava vendo o Prefect. Quando tu roda ele local, ele te dá tudo isso, os dashboards, todas as coisas. Tu roda ele Sim, com Docker, como é que é? tu roda ele com Docker e aí ele fica rodando normal e tu consegue configurar o teu código Python mesmo, como é que vai ser o agente. Então eu configurei o meu específico ali, era uma aplicação web, então eu fazia uma requisição pelo Postman, ele ia começar a rodar o meu fluxo. Mas pode ser um cron que tu agendou ali e ele vai rodar automaticamente. Tu só precisa ter o cuidado para rodar local do teu servidor tá rodando antes de tu fazer a ação e começar o teu fluxo, né? Então, antes de tu acessar, antes da tua tarefa do teu cron rodar, o teu servidor do Prefect em si precisa estar rodando. E uma coisa muito legal é que ele persiste todas as vezes que tu rodou o teu fluxo ali, e aí tem meio que uma API, eu não cheguei a entrar a fundo e estudar como é que ele salva esses dados, mas é como se ele tivesse uma questão de um controle de CRUD mesmo, com todos os teus dados e todos os fluxos que tu rodou desde o começo da utilização do Prefect, tanto que tu pode limpar os teus dados, mas também tu tu ligou o servidor, rodou algumas vezes, quando tu desligar e ligar de novo, aqueles dados vão ficar ali, a não ser que tu vá lá na mão mesmo, aí tem até uma API para isso deles, que eles te disponibilizam, tu vai lá na mão mesmo e exclua aquele fluxo, aí sai
não fica mais persistido, mas é até uma coisa legal que tu desliga o servidor, tu desliga o Docker, quando tu voltar os teus dados todos estão lá, tu consegue voltar, monitorar, tu consegue ver questões dos logs ali, de retry, tudo pela aquela parte do dashboard mesmo. Bem massa. Consegue ver os logs no dashboard. Sim, tu consegue ver no dashboard, ele aparece ali até eu não Ah, cheguei a implementar, mas tu consegue ver, ele te dá bastante informação das partes de observabilidade no geral, né? Então, tanto os logs quanto se teve retentativa, qual foi o momento da retentativa. massa, muito massa. Valeu, Gabi. Muito Valeu. interessante.